Para todos os garotos que eu já amei, de Jenny Wan. Dedicatória para Susan, Irmãs Ham para sempre. Capítulo 1. Eu gosto de preservar coisas. Não coisas importantes como baleias, pessoas ou a natureza. Coisas bobas. Sino de porcelana, do tipo que se compra em lojas de lembrancinhas. Cortadores para massa de biscoitos que nunca vou usar, porque afinal, quem precisa de um biscoito com formato de pé? Fitas para o cabelo, cartas de amor. De todas as coisas que guardo, acho que posso afirmar que as cartas de amor são meus bens mais preciosos. Guardo-as em uma caixa de chapéu azul petróleo, que minha mãe comprou para mim em um brechó no centro. Não são cartas que outra pessoa escreveu para mim. Não tenho nenhuma assim. São cartas que eu escrevi. Uma para cada garoto que amei. 5 ao todo. Quando eu escrevo, não reprimo nada. Escrevo como se ele fosse ler. Porque não vai mesmo. Cada pensamento secreto, cada observação cuidadosa, todos os sentimentos que guardei dentro de mim, coloco tudo na carta. Quando termino, fecho o envelope, escrevo o endereço e coloco dentro da caixa de chapéu azul petróleo. Não são cartas de amor no sentido mais estrito da palavra. Minhas cartas são de quando não quero mais estar apaixonada. São cartas de despedida. Porque depois que escrevo, aquele amor ardente para de me consumir. Posso tomar o café da manhã sem me preocupar se ele também gosta de banana com cereal. Posso cantar músicas românticas sem estar cantando para ele. Se o amor é como uma possessão, talvez as minhas cartas de amor sejam meu exorcismo. As cartas me libertam, ou pelo menos deveriam. Josh é o namorado de Margot, mas acho que eu poderia dizer que minha família toda é apaixonada por ele. É difícil saber quem o ama mais. Antes dele ser namorado de Margot, era só Josh. E estava sempre por perto, eu digo, sempre. Mas acho que isso não é bem verdade. Ele se mudou para a casa ao lado da nossa 5 anos atrás. Mas parece que faz muito mais tempo. Meu pai adora Josh, porque ele é menino. O meu pai vive cercado de meninas. Estou falando sério. Ele passa o dia todo cercado por mulheres. Meu pai é ginecologista e obstetra. E também pai de 3 filhas. Então são só garotas. Garotas, garotas, o dia todo. Ele compartilha com Josh o amor por quadrinhos. E os dois também saem juntos para pescar. Meu pai tentou nos levar para pescar uma vez. Mas eu chorei quando meus sapatos ficaram sujos de lama. Margot chorou quando o livro dela molhou. E Kit chorou, porque ainda era um bebê. Kit adora Josh, porque ele joga cartas com ela. E não fica entediado. Ou pelo menos finge que não fica entediado. Eles fazem acordos. Se eu chegar à próxima rodada, você tem que preparar um sanduíche de creme de amendoim crocante com pão torrado. Sem a casca para mim. Essa é a Kitty. Em algum momento, o creme de amendoim crocante acaba e Josh diz que é uma pena, mas ela terá que escolher outra coisa. Porém, Kitty enche tanto o saco dele que ele sai e compra porque Josh é assim. Se eu tivesse que dizer por que Margot o ama, provavelmente diria que é porque todos nós amamos. Estamos na sala e Kitty está colocando figuras de cachorros em uma cartolina enorme. Tem papel e pedaços de papel cortado por toda a parte ao redor dela. Cantarolando baixinho, ela diz: quando papai me perguntar o que quero de Natal, vou dizer: pode escolher qualquer uma dessas raças e estamos quites. Margot e Josh estão no sofá. Eu estou deitada no chão, assistindo a TV.
Josh fez uma tigela grande de pipoca e estou concentrada em comê-la de punhado em punhado. Começa um comercial de perfume. Uma garota corre pelas ruas de Paris usando um vestido frente única roxo, fino, como papel de seda. O que eu não daria para ser essa garota de vestido fina como papel de seda, correndo por Paris na primavera. Eu me sinto tão de repente que engasgo com um grão de milho não estourado. Entre acessos e tosse digo: Margot, vamos nos encontrar em Paris nas minhas férias. Já posso me imaginar girando com um macarrão de pistache em uma das mãos e um de framboesa na outra. Os olhos de Margot se iluminam. Você acha que papai vai deixar? Claro, é cultura. Ele tem que deixar. Mas eu nunca viajei de avião sozinha. E também nunca saí do país. Será que Margot iria me buscar no aeroporto ou eu teria que encontrar um albergue sozinha? Josh deve ter visto a preocupação repentina no meu rosto porque diz: Não se preocupe, seu pai vai deixar se eu for com você. Eu me alegro e podemos ficar em albergues e comer pão de queijo o dia todo. Podemos visitar o túmulo de Dream Morrison, diz Josh. Podemos ir à Parfumerie e criar nossos próprios perfumes, digo, e Josh ri com deboche. Ah, tenho certeza de que criar nossos próprios perfumes em Parfumerie custaria a mesma coisa que uma semana no albergue. Ele cutuca Margot. Sua irmã tem mania de grandezas. Ela é a mais elegante de nós três, concorda Margot. E eu? Chora a amiga Kitty. Você? Eu faço um tom debochado. Menos elegante da família Song. Tenho que implorar para você lavar os pés à noite e nem estou falando de tomar banho. O rosto da Kitty se contrai e fica vermelho. Eu estava falando disso, sua pateta. Estava falando sobre Paris. Faça um gesto distraído com a mão. Você é nova demais para ficar em um albergue. Ela vai até Margot e sobe no colo dela. Apesar de ter 9 anos e ser grande demais para ficar no colo das pessoas, Margot, você vai me deixar ir, não vai? Talvez pudesse ser uma grande viagem em família, sugere Margot beijando a bochecha dela. Você, Lara Jean e papai poderíamos ir juntos. Eu franzo a testa. Não era assim a viagem para Paris que eu estava imaginando. Por cima da cabeça de Kitty, Josh faz movimentos labiais. Conversamos depois. E eu faço um sinal discreto de positivo. Mais tarde, na mesma noite, Josh já foi embora e Kitty e nosso pai estão dormindo. Mas eu e Margot ficamos na cozinha. Ela está sentada à mesa no computador. Sento ao lado dela, fazendo bolinhas de massa de biscoito e passando na canela e no açúcar. Decidi preparar biscoitos como uma oferta de paz para Kitty. Mais cedo, quando fui dar boa noite, ela me deu as costas e não quis falar comigo,
porque ainda está convencida de que vou tentar cortá-la da viagem a Paris. Meu plano é colocar um prato ao lado de seu travesseiro para ela acordar com um cheiro de biscoitos recém-assados. Margot está quieta demais. E então, do nada, ela olha para mim e dispara. Terminei com o Josh hoje. Depois do jantar. A bola da massa de biscoito cai dos meus dedos na tigela de açúcar. Já estava na hora, completa ela. Os olhos de Margot não estão vermelhos. Acho que ela não chorou. Sua voz estava calma e firme. Qualquer pessoa que olhasse para ela pensaria que estava tudo bem, porque Margot sempre pareceu bem, mesmo quando não está. Não entendo por que você precisa terminar com ele. Você não é obrigada a terminar só porque vai à faculdade. Lara Jean, eu vou para a Escócia, não para a Universidade da Virgínia. St. Andrews fica a mais de 6.000 quilômetros daqui. Ela empurra os óculos para cima do nariz. Qual seria o sentido? Não consigo acreditar que Margot está falando isso. O sentido é que Josh, que ama você mais do que qualquer garoto já amou uma garota. Margot revira os olhos. Ela acha que estou sendo dramática, mas não estou. É verdade. Josh a ama tanto assim. Ele jamais olharia para outra garota. Sabe o que mamãe me disse? Uma vez, indaga ela de repente. O quê? Por um momento, esqueço Josh, porque não importa o que eu esteja fazendo, se Margot e eu estivéssemos no meio de uma discussão, ou se estivesse prestes a ser atropelada por um carro, sempre vou parar para ouvir uma história sobre a minha mãe. Qualquer detalhe, qualquer lembrança que Margot tenha, eu também quero ter. Mas estou melhor do que Kitty. Ela não tem nenhuma lembrança da nossa mãe que não tenha vindo de nós. Contamos tantas histórias para ela, tantas vezes que passaram a ser dela. Lembra aquela vez? Comenta Kitty. E aí conta a história como se estivesse presente e não fosse apenas um bebezinho. Ela me aconselhou a não ir à faculdade namorando. Disse que não queria que eu fosse aquela garota ao telefone com o namorado dizendo não para as oportunidades, em vez de sim. A Escócia é o sim de Margot, acho. Distraidamente, pego um punhado de massa de biscoito e enfio na boca. Você não deveria comer essa massa de biscoito crua. Eu a ignoro. Josh nunca impediria você de fazer alguma coisa. Ele não é assim. Lembra quando você decidiu concorrer a presidente do corpo estudantil e ele ajudou na campanha? Josh é seu maior fã. Quando falo isso, os cantos da boca de Margot se curvam para baixo e me levanto e a abraço. Ela afasta a cabeça e sorri para mim. Eu estou bem, garante ela. Mas não está. Eu sei que não. Não é tarde demais, sabe? Você pode ir até lá agora e dizer a ele que mudou de ideia. Margot balança a cabeça. Acabou, Lara Jean. Eu solto e ela fecha o laptop. Qual vai ser a primeira fornada? Estou com fome. Eu olho para o timer magnético em formato de ovo na geladeira. Mais 4 minutos. Sento à mesa e digo: não ligo para o que você diz, Margot. Esse não é o fim de vocês dois. Você o ama demais. Margot balança a cabeça. Lara Jean começa com sua voz paciente, como se eu fosse uma criança e ela, a mulher sábia de 42 anos. Coloca uma colherada de massa de biscoito debaixo do nariz dela, que hesita antes de abrir a boca. Dou para ela como se ela fosse um bebê. Espere para ver. Você e Josh vão voltar logo logo. Mas, enquanto falo, sei que não é verdade. Margot não é o tipo de garota que termina e volta por impulso. Quando decide uma coisa, é aquilo mesmo, sem enrolação, sem arrependimento. E como ela disse, acabou. Simplesmente acabou.
Eu queria, e esse é um pensamento que tive muitas e muitas vezes, tantas que até perdi a conta. Ser mais parecida com Margot, porque às vezes parece que nunca vai acabar para mim. Mais tarde, depois de lavar a louça e colocar os biscoitos em um prato do lado do travesseiro de Kitty, vou para o quarto. Não acendo a luz. Vou até a janela. A luz de Josh ainda está acesa.